Muitas pessoas sonham em estudar fora do país para ampliar o currículo acadêmico e conhecer novas culturas. E uma alternativa para quem está na graduação é a internacionalização, também conhecida como intercâmbio. Para explicar melhor para a gente como funciona esse processo, vamos conversar com a jornalista Cibele Bonacasata, que viveu uma experiência de intercâmbio durante a graduação na Univap. Está começando mais um Miscelânea. Fique com a gente! Cibele, antes de tudo, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço. E para a gente começar do básico, conta para a gente o que é o Programa de Mobilidade Acadêmica. O programa de mobilidade nada mais é do que uma parceria entre a nossa instituição, a Univap, com uma instituição estrangeira. Então, hoje a Univap já tem alguns convênios com instituições estrangeiras, mas os alunos podem estar pedindo até mesmo novas parcerias, se por exemplo, eu quero ir para uma instituição específica que não tem no catálogo, pode estar pedindo. Então, esse é o programa de mobilidade. Aqui, o aluno daqui pode ir para lá e o aluno de lá também pode vir para cá. Então, é um acordo realmente entre as duas instituições. Muito legal. E como que você se interessou por essa experiência? Bom, fazer intercâmbio e ter essa experiência internacional sempre foi algo que esteve dentro de mim. Logo que eu entrei na faculdade, eu já tinha isso em mente, mesmo sem saber se era possível ou não. Então, um determinado dia eu vi que a Univap tinha fechado novos convênios. Até então, pouco se sabia sobre isso, mas eu consegui entrar em contato com a Pró-Reitoria de Extensão e vi que era possível. Ainda estava bem no comecinho e vendo que era possível, eu não parei até conseguir. Legal. E o que te atraiu no país que você escolheu para ir? Como que você escolheu, aliás, né? O seu destino? Na verdade, essa escolha foi algo um pouco mais prático do que lúdico, né? Então, eu escolhi Portugal porque, primeiro, eu já queria ir para a Europa, então a escolha mesmo, assim, foi Europa. Só que eu estava já no terceiro ano e não se pode aplicar quando se está no quarto ano, então eu teria que aplicar no terceiro ano. E eu estava, então, correndo contra o tempo. Se eu escolhesse um país em que fosse outra língua, os trâmites seriam um pouquinho mais burocráticos, porque é preciso fazer uma prova de proeficiência e tudo mais. Então, eu acabei escolhendo Portugal por ser de um jeito mais prático. E, além disso, a questão também do financeiro. É um pouco mais barato de você morar em Portugal do que em outros países da Europa. Então, foi uma parte mais prática, mas foi uma ótima escolha. Muito legal. E quais foram os primeiros passos que você precisou dar para conseguir entrar nesse processo? Que documentos você precisou? Com quem teve que falar? Então, a primeira coisa você precisa escolher uma universidade, um país, uma universidade, né? E para essa escolha você precisa se atentar se essa instituição possui o seu curso ou um curso parecido. Então, as matérias que você vai ter lá no país estrangeiro elas precisam estar bem de acordo com as matérias que você teria aqui no Brasil no semestre que você está pensando em cursar por lá. Então, a primeira coisa é essa. Entra no site da universidade lá, pesquisa, tudo. Por exemplo, eu não fiz jornalismo lá, eu fiz comunicação e mídia. Mas as ementas das matérias que eu cursei eram super parecidas com as matérias daqui do Brasil. Então, o acordo poderia acontecer. Depois disso, você precisa... Essa escolha, né, depois de ser feita a escolha, você precisa falar com a sua coordenadora, né, a coordenadora do seu curso, ou coordenador. E juntos vocês vão ver essa questão das ementas e também entrar em contato com a Pró-Reitoria de Extensão para perguntar se é possível fazer esse intercâmbio. E a Pró-Reitoria talvez analise uma coisa ou outra relacionado ao seu desempenho aqui na faculdade, mas uma vez que tudo isso está escolhido, aí o passo é ir atrás da carta de aceite da outra universidade. Então, eles vão juntar os documentos pertinentes aqui
né? Talvez histórico, não sei dizer exatamente quais são os documentos que eles vão juntar, mas eles vão enviar tudo lá vão enviar um pedido para outra universidade e eles aceitando, vem a carta de aceite e aí você pode dar continuidade no processo do visto. Legal. E existe alguma ajuda de custo da faculdade ou sai tudo do bolso do aluno? Então, o que acontece nesse acordo é que as duas universidades isentam o aluno da mensalidade. Então, durante o período que você estiver lá fora, você não paga a mensalidade nem aqui nem lá. Isso já é uma grande ajuda, né? Mas o restante do processo é tudo por conta do aluno. E nesse processo, quanto tempo demorou desde que você deu o primeiro passo até você realmente conseguir pisar no avião? Olha, demorou cerca de 6 meses, mais ou menos. Mas isso a gente tem que contar a demora de algumas burocracias, como o visto, né? E também a carta de aceite foi uma coisa que demorou um mês para eles retornarem e me enviarem a carta de aceite. E outra coisa, eu também demorei um pouquinho para escolher o local que eu queria ir. Eu estava em dúvida entre Porto, Évora e Leiria. E aí eu fiquei ali nessa dúvida, né, e tudo mais, e isso também demorou um pouquinho. Mas de resto, até que é rápido. 6 meses é bastante coisa, né? É bastante. E como que você lidou com a ansiedade durante esse tempo? Olha, não foi fácil. E eu sou do tipo de pessoa que eu não quero sair contando para as pessoas até ter certeza que vai dar certo, sabe? Então a pior parte foi esperar para contar para os meus amigos antes de receber a carta de aceite. Então, o que eram 6 meses pareceu, sei lá, uma década. Legal. E como que você se sentiu quando você estava dentro do avião, indo para o seu destino? Qual que foi a sensação de estar realizando esse sonho? Ai, é mágico, né? É incrível, eu estava muito animada, muito feliz com tudo isso. E, assim, um pouco de medo, né? Mas pronta para a aventura. E você também teve o apoio da sua família para ir atrás desse sonho? Como foi, tipo, a reação deles? Eles sempre acharam uma boa ideia? Ficaram um pouco apreensivos? É uma ótima pergunta. Eu primeiro fui atrás para ver se era possível e depois fiz as contas, né? Então, eu coloquei tudo na ponta do lápis, pesquisei um pouco por cima em blogs, na internet, quanto sairia uma moradia lá, quanto sairia o dia a dia, tudo coloquei na ponta do lápis para depois passar para minha família. Foi mais ou menos bem aceito, mas, assim, sempre tem aquela coisa, né, de, você poderia estar indo para um lugar que falasse outra língua para você aprender mais. Então, partiu mais de mim, sabe, assim, foi bem aceito, mas não tanto quanto eu gostaria. Muito legal, Cibele. A conversa está muito interessante, mas agora a gente vai para um breve intervalo e nós já voltamos. Voltamos com o Miscelânea de hoje, que está conversando com Cibele Bonacasata sobre o intercâmbio durante a graduação. Então, Cibele, conta pra gente, como a internacionalização te ajudou tanto no crescimento pessoal quanto também no profissional? Olha, ajudou muito mesmo, é uma ótima pergunta. Primeira coisa, quando a gente faz um intercâmbio acadêmico, né, você vai buscando um crescimento profissional, o que realmente acontece. Mas de quebra você ganha, como você disse, o crescimento pessoal. Então, enquanto eu estava ali estudando, vendo aprofundadamente teorias em que faz parte do jornalismo, lá é muito mais teórico, né? Por eu ter cursado o curso de licenciatura em comunicação e mídia, as matérias que eu tinha lá eram mais teóricas. Mas eu aprendi bastante, aprendi muito mesmo. Em relação ao profissional, principalmente na parte de criticidade, questão de debates. Eu tive um professor que bateu muito nessa tecla. Mas na parte pessoal, eu acho assim, se eu puder resumir, é independência. Sabe? Você aprende a ser uma pessoa mais independente, a pensar com a sua própria cabeça, andar com seus próprios pés e ter um pouco mais de discernimento em relação a tudo, em relação à sua vida, em relação aos propósitos. Eu acho que intercâmbio é uma coisa ótima para quem está se sentindo perdido, como eu estava. E
E pessoalmente eu sinto que me ajudou muito, assim, até emocionalmente, se a gente puder tirar um braço ali, emocionalmente também. Então, me sentir mais segura comigo mesma, e segura também no sentido de Portugal é um país muito seguro, né? Então dá pra gente andar sozinha, fazer as coisas sozinha, e isso traz mais empoderamento, mais independência. Então é um conjunto, né? Eu acho assim que eu mudei tudo. Eu mudei por completo. Muito bem, e falando disso do profissional também, quando você fala disso em questão de currículo, você acha que ajuda bastante e as pessoas percebem por ter essas matérias mais teóricas, esse outro embasamento, você acha que mudou um pouco na sua visão do jornalismo também? Sim, mudou bastante. A questão da criticidade, a questão do cuidado ali na hora de fazer a matéria também, porque a construção da matéria é um pouco diferente por lá. Eles pegam uma parte um pouco mais técnica. Aqui no Brasil a gente tem um jornalismo muito bom e isso também me ajudou a olhar com outros olhos para cá. Então, percebi que a minha faculdade é muito boa, percebi que tudo que eu aprendi aqui é, assim, de excelente nível, porque quando eu estava lá, muitos dos meus colegas não sabiam fazer algumas coisas relacionadas à parte prática, como eu disse, que era um curso mais teórico. Mas também sinto que eu cresci bastante em relação ao currículo, por quê? Porque quando você tem uma experiência de intercâmbio, você aprende a ser uma pessoa mais maleável. Você aprende a chegar nos lugares de mente aberta, sem se atentar a coisas muito... a costumes muito enraizados, sabe? E isso conta bastante. Então, tem empresas que realmente olham com bons olhos para o intercâmbio e tem empresas que realmente não vão ligar. Então, tudo depende do que você está buscando. Para um jornalismo cultural, por exemplo, essa área já é perfeita, né? Falar de uma internacionalização, falar de um intercâmbio é perfeito. Mas se for para outro tipo de jornalismo, talvez não seja tão bem-vindo. Mas eu acho que tudo agrega na sua postura. Em relação ao currículo, no diploma, quando eu me formei, não consta lá que eu fiz o intercâmbio, só quando se pega o histórico, entendeu? Então, não é uma graduação sanduíche, como existe, né, na pós-graduação. Mas isso agrega em relação a experiências mesmo. E referente ao país, como que foi a recepção dele com você? Eles tiveram algum problema por você ser estrangeira, brasileira, de repente? Olha, Portugal é um país que recebe muitos e muitos brasileiros. Então, a maior comunidade estrangeira que existe em Portugal hoje ou na época que eu fui, né, que foi alguns anos atrás, são brasileiros. Então, eles têm uma familiaridade muito grande com a nossa cultura e uma abertura grande também. Apesar disso, eu senti, sim, como eu posso dizer, alguns atritos, sabe? Que a gente pode chamar um pouco de xenofobia, mas não chega a ser algo tão grande, pelo menos não foi o que aconteceu comigo. Mas você sente que ali na estrutura verbal, ali no discurso, uma coisa ou outra acaba, né? Uma pessoa te corrige por você falar português brasileiro e a pessoa te corrige, enfim. Isso pode acabar acontecendo, mas eu tive uma experiência ótima. Fiz amizade com vários portugueses e eu mantenho contato com eles até hoje. Então, eu senti que eu fui muito, muito, muito bem recepcionada. Sibeli, você falou dessa grande comunidade brasileira em Portugal, né? Você chegou a estudar com outros brasileiros ou também com outros intercambistas que fossem de outros países? E como que foi, sabe, essa experiência de estar com pessoas da sua cultura e com pessoas de culturas que, além da de Portugal, ainda de outros países? Sim, respondendo todas as perguntas, sim para todas. E foi incrível. Na minha sala, assim, eu fiz várias aulas e algumas aulas não eram com a mesma turma, né? Tudo para conseguir encaixar nas emendas das minhas aulas aqui do Brasil. Mas em quase todas as aulas eu tinha colegas estrangeiros. Brasileiros, sim, muitos brasileiros estavam efetivamente matriculados lá, então não eram intercambistas, eram brasileiros que tinham se mudado para Portugal com a família ou mesmo sozinhos e tinham se matriculado no curso.
e então não estavam de passagem. Outros brasileiros que eram intercambistas e outras pessoas de outras nacionalidades. Na Europa, eles têm um programa de intercâmbio que chama Erasmus+. E esse programa é muito bom porque os próprios europeus podem migrar ali de país para país e fazer um ano de intercâmbio, ou 6 meses, o que for conveniente para eles no momento. E isso gera uma comunidade intercambista, que é diferente da comunidade estrangeira, porque tem uma questão com aventura, sabe? Os intercambistas, eles têm essa abertura muito grande para novas experiências, para tudo. Então, eu tive algumas aulas com uma amiga tcheca, e a gente só conversava em inglês, foi ótimo para eu, né, retomar o meu inglês. 2 meninas tchecas, na verdade, teve uma aula que tinha uma outra menina tcheca, a Hannah, e a Martina e a Hannah, tipo assim, viraram super minhas amigas. Nossa, elas são incríveis. E elas me levavam para as festas dos intercambistas, então, dos Erasmus, né? Então, era bem legal ter esse contato com outras culturas. Normalmente, ali, europeias mesmo. Uma vez eu fiz uma viagem, conheci uma menina americana, que também estava fazendo intercâmbio. Não, ela estava fazendo pós-graduação em jornalismo na Grécia e dessa pós-graduação ela fez intercâmbio para Portugal. Um rolo. Mas, sim, o intercâmbio tem essa abertura de você conhecer outras nacionalidades e ter contato com outras culturas. E falando de obstáculos, qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessa experiência? Porque, claro, você estava fora da sua zona de conforto, né? Então, o que te pegou assim? Bom, toda viagem, toda experiência internacional tem seus perrengues, né? E para mim, o que mais era difícil era enfrentar os perrengues. Perrengues, seja assim, de financeiros ou qualquer outro atrito, mas principalmente os emocionais, longe dos meus amigos de longa data, longe da minha família, sabe? Porque quando você tá fora, sozinha, né? Apesar de você fazer amizades lá, né? Eu fiz amizades muito fortes lá, mas não é a mesma coisa, porque você não sente aquele gostinho de casa, sabe? Você não tem aquela lembrança de quem você realmente é. Quando você está no intercâmbio, você está em um processo constante de mudança, então pode até haver um conflito de identidade ali. Mas a maior dificuldade foi enfrentar questões emocionais longe da minha família, que era meu colo, né? Então, assim, mas é isso que faz você crescer. Sim. Exatamente isso que faz você ser o seu refúgio, sabe? E isso é muito importante. E falando ainda de sair da zona de conforto, como que era a sua rotina lá? Você estudava, trabalhava, tinha essa possibilidade de trabalhar, além de estudar na internacionalização? Como funcionava? Então, as aulas lá são um pouco diferentes em questão de horários. Um dia eu tinha aula de manhã, outro dia era à tarde, outro dia era mais pro final da tarde. Não tinha um horário certinho, sabe, como é aqui. Então, isso dificultava um pouco em relação à rotina. Cada dia tinha a sua rotina, era uma coisa meio maluca. Em relação ao trabalho, eu não cheguei a trabalhar lá. Mas há a possibilidade dos intercambistas trabalharem, desde que, ao pegar o contrato, eles vão até o CEF e mude a questão do visto, porque no visto é só visto de estudo mesmo. Então, mas tem essa possibilidade de trabalhar, pode estar fazendo, por exemplo, um part-time. Lá eles têm esse trabalho de part-time, você conversa com o patrão e trabalha, tipo, 2, 3, 4 horas no dia, não precisa fazer uma jornada longa. E isso ajuda muitos intercambistas a ganharem um extra. Vários amigos meus trabalhavam de part-time, isso era muito legal. Mas desde que faça isso, de ir no CEF, regularizar o visto e tudo certinho. E lá você morava sozinha ou dividia a moradia com alguém? Tinha uma pessoa para passar perrengue junto? Como é que era? Ótima pergunta. Então, na verdade, aconteceu os dois. Antes de eu ir, minha mãe estava muito, muito nervosa em relação a isso. Ela não queria que eu saísse do Brasil sem um local para eu ficar.
Então, ela acabou fechando um contrato com um flat lá, e é uma coisa que eu não recomendo. Normalmente, os intercambistas, eles realmente ficam em hostel a primeira semana e procuram um apartamento e alugam. Isso é o que eles normalmente fazem, mas como minha mãe não queria me deixar ir sem ter nada certo, acabei fechando esse flat. Só que eles só tinham um quarto disponível a partir de março e eu ia chegar em fevereiro. Então, logo depois eu tive a sorte de ver um anúncio de um quarto num apartamento compartilhado com outras brasileiras. E aí, desse anúncio, eu pedi para elas eu ficar só um mês e elas deixaram. Foi uma coisa meio maluca, porque o apartamento que era para 4 pessoas, estavam morando 6. Já estavam morando 4, mas entrou a menina que ia ficar realmente no quarto e eu que ia ficar só um mês. Então, ficou meio assim, né, cheio, mas foi ótimo, porque eu fiz amizade com essas meninas e são amizades que eu levo até hoje. Elas me ensinaram tudo, assim, questões burocráticas, questões em relação a... porque você vai lidar com questões burocráticas lá, sabe? Você precisa comprar um chip, precisa fazer inscrição aqui, precisa tirar o NIF, precisa... Enfim, coisas assim, elas me ajudaram muito. E aí, depois que eu saí de lá, eu fui pro flat e morei sozinha. E aí, durante esse processo, eu decidi estender meu intercâmbio, porque a princípio ele era só de 6 meses. Primeiro é assim, você aplica para 6 meses. E durante a sua estadia lá, você pode estar pedindo para a universidade para estar estendendo esse programa. E foi o que eu fiz. Então, quando acabou o meu contrato nesse flat, eu já fui logo procurar um outro quarto em uma casa compartilhada. E eu achei um bem melhor do que tudo. Foi incrível. E era uma casa compartilhada só com portugueses. Então, eu tinha uma companheira de casa que trabalhava no shopping, ela só trabalhava, e tinha um casal de portugueses que estava morando na cidade para fazer faculdade. E assim, era um dia a dia meio estranho, porque eu não via muito eles, o dia a dia era muito corrido e tudo mais, mas foi ótimo. Eu adorei. E falando dessas amizades, mais da parte da diversão, como era a sua vida social lá em Leiria? Tinha os eventos, festas, o que você fazia para se divertir mesmo? Olha, era bem agitada, confesso. Os portugueses, eles têm costumes muito parecidos com os nossos. Então, a vida universitária lá é cheia de festas, eles têm até a questão da praxe, que é o trote. Eles fazem trote lá, eles têm essa coisa de apadrinhamento, sabe? Então, tem uma identidade universitária muito forte. Então, tudo que eu tinha direito de participar, eu estava participando, né? Festival e tudo mais. E por eu ter feito amizade com os brasileiros, né? Quando eu fiquei na casa das meninas brasileiras, eu fiz muita amizade com os brasileiros que eram amigos delas. Inclusive, a maioria fazia mestrado lá, não estavam na graduação, era um pessoal um pouco mais velho. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer baladas e festas que eu não iria sozinha, né? Então, era bem legal, assim, a gente saía terça-feira à noite, às vezes, quinta-feira à noite, sexta-feira sempre, sábado sempre. Ainda tinha viagenzinhas que eu gostava de fazer, tipo, conhecer uma cidade ali perto, sabe? Que é super fácil também. Enfim, era bem, bem legal. Você comentou isso da questão cultural. E como você acha, tipo, teve um grande choque pra você entre a cultura portuguesa e a brasileira? Ou não é, tipo, tão discrepante quanto as pessoas costumam imaginar? Olha, eu tive um choque, sim, confesso. A gente cria muitas expectativas, né, em cima das coisas. E eu tinha uma visão muito romantizada da Europa antes de eu ir. E chegando lá, eu percebi que todo mundo é ser humano, né? Não importa para onde você vai, as pessoas são pessoas. Então, eu tive um pouco desse choque. Principalmente porque as coisas por lá são um pouco burocráticas e as regras você não entende muito, vai entendendo no meio do caminho. E eles não têm muita paciência de te explicar. Então, os portugueses, eles, não querendo, né, tipo, generalizar, mas eles têm uma cultura muito prática, assim. Então,
eles não vão romantizar nada para te explicar, eles vão falar na lata. Então, eles não gostaram de alguma coisa que você fez, vão te falar na sua cara, sabe? É uma coisa que choca um pouco no começo, mas depois você acostuma. E ainda falando de lazer, você chegou a visitar outros países estando em Portugal? Existia essa facilidade? Como que era? Sim, existiu essa facilidade. Eu consegui visitar 9 outros países e foi incrível, incrível, incrível. No primeiro semestre eu viajei só para Londres, só para Inglaterra, e daí no segundo semestre eu viajei para todos os outros. Então é muito legal porque existem muitas promoções, sabe? Promoção relâmpago. Teve uma viagem que eu fiz para a Espanha que eu paguei €1 na passagem. Foi incrível. Paguei €1 na passagem de Lisboa até Valência. E, assim, essas promoções, né, fora que você tá num lugar, você pode ir de ônibus até o outro e tudo mais. E eu tenho uma amiga austríaca e eu fiquei de visitar ela, então, quando eu fui visitar ela, ela também me mostrou vários outros lugares. Enfim, Portugal, assim, foi portas abertas para muitas aventuras e conhecer várias outras nações, várias outras culturas, né? E para fechar, que dica você deixa para quem também sonha com um intercâmbio acadêmico? A dica que eu dou é, vai, sem medo. Eu sei que dá medo, dá frio na barriga, a gente fica perdido, mas vai, sabe? Faz as contas, põe na ponta do lápis, tenta achar alguma forma de encaixar isso na sua vida, mas não deixa de ir, porque é uma experiência única. E engrandece, sabe, como pessoa, como profissional. É muito importante você ter choques culturais, é muito importante passar por perrengues, desde que, né, você esteja seguro, óbvio. Mas é muito importante sair da zona de conforto, né? Então, quem tá com a ideia de ir, faz as malas e corre atrás, porque vale a pena. É isso, se joga, né? Se joga. Cibele, novamente, muito obrigado por conversar com a gente hoje. Eu que agradeço. E obrigado você também que nos assistiu até aqui. Você consegue acessar esse episódio completo no nosso canal do YouTube. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Basta procurar @TVUnivap. Tudo junto. Até logo! Até!